Olá, este vídeo, denominado Sysgon Conceitos Básicos, foi feito a 4 mãos e o original desta aula foi feita pelo analista Luiz Gustavo Borba Aquino. Esses conceitos foram incorporados pelo Aquino no menu Ajuda do Sysgon. É o menu principal de ajuda. Para acessar o Sysgon, nós usamos o link https://credito.finep.gov.br. O Sysgon na verdade, uma versão atualizada e expandida do Finep Crédito. E ele está na mesma região, no mesmo subdiretório do Finep Crédito. Nesta tela, nós identificamos 4 áreas principais. A primeira delas, a banda superior, que contém o menu atual onde nós estamos operando, a caixa de trabalho e o usuário logado no sistema. Abaixo dessa faixa, nós temos o menu principal, que volta ao início, entra no módulo de cadastro, entra no módulo de projetos, entra no módulo de demandas e ainda tem a opção ajuda, onde nós podemos encontrar os manuais de operação internos e externos, além de conceitos básicos. A última opção nesse menu é o de sair do módulo do Sysgon. Na parte inferior nós encontramos 2 janelas, a do menu secundário e da área de dados. No menu secundário, nós podemos fazer pesquisas sobre o fluxo de atividade, sobre o resumo, sobre o histórico do preenchimento da proposta, sobre ações que estão fora dos fluxos dos processos do Sysgon. O resultado da pesquisa feita na janela da esquerda aparece na área de dados à direita. Área esta que pode conter um submenu na sua banda inferior, como veremos no próximo slide. Quando um membro da equipe se loga com seu CPF e sua password, aparecem atividades na tela do Sysgon. Essas atividades, que são atividades sequenciais para o preenchimento do FAP, vão aparecer na parte superior da tela, aqui rotulada como caixa de trabalho e apontada pela seta maior laranja. A tela do Sysgon é dividida em 4 áreas. A área da função principal, aqui no caso, cadastro de clientes. A área da esquerda, que é a área de pesquisa do projeto que está sendo construído. E a área da direita, que é a área de dados. A banda inferior, contém os comandos de validar, salvar e enviar, além do comando de exportar para PDF. Os comandos da banda inferior são referentes à área de dados.
Assim, nós temos a exportar para PDF, validar, salvar ou enviar. O enviar refere-se ao envio de dados do módulo em que nós estamos preenchendo o Sysgon. Os processos do Sysgon são feitos em várias etapas, tendo como operadores vários usuários. O Sysgon permite configurar uma chamada ou uma encomenda, receber projetos, analisar projetos na sua fase de mérito, fazer análise conclusiva, fazer a contratação, desembolso e finalização do projeto. Para que uma instituição apresente um projeto, vários atores têm que ser cadastrados no sistema e terá que ter a indicação de um coordenador do projeto, do coordenador de subprojeto e da fundação de apoio. Num projeto típico de ICT, o reitor se cadastra e cadastra a universidade. O reitor indica o coordenador do projeto. Indica ainda a fundação de apoio. O coordenador geral indica os coordenadores de subprojetos. Os coordenadores de subprojeto preenchem a proposta. O coordenador consolida a proposta. O reitor aprova a proposta. A fundação aprova a proposta e nessa fase, quando as duas entidades aprovaram a proposta é encaminhada para a FINEP. O Sysgon é um sistema baseado em processos. De um modo geral, quando falamos na execução de um processo de negócio no sistema, estamos falando de pessoas executando ações pré-determinadas de forma repetitível. Dessa forma, a execução de um processo de negócio representa a realização de um trabalho, atividade por atividade, passo a passo, por pessoas previamente designadas. No gráfico abaixo, representamos o fluxo de um processo que se inicia e chega, que tem uma situação inicial e tem atividades feitas pelos usuários para que se chegue a uma situação final. Esse GIF possui atividades que são feitas por usuários específicos, além de ter regras de negócio implementadas no processo que são feitas de forma automática na dependência da condição do processo. A evolução das atividades é representada aqui por uma bola verde que trafega no fluxo do processo. Como o processo é feito por vários usuários, o sistema permite com que cada um deles trabalhe independentemente e descubram a atividade que eles têm que fazer em sua caixa de trabalho. A caixa de trabalho apresenta a relação de atividades que estão pendentes
para o usuário no conceito de algum processo de negócio do seu projeto ou da sua proposta. A tela apresentada abaixo possui um GIF que permite abrir a caixa de trabalho e verificar quais as atividades estão pendentes para aquele usuário. Uma vez que o usuário se logue no sistema, ele pode ver se tem alguma atividade para ele em sua caixa de trabalho. Para que o processo seja executado, os usuários precisam conhecer o fluxo e verificar frequentemente a sua caixa de trabalho. O formulário é a forma de apresentar os dados na janela inferior direita. O formulário apresenta um conteúdo de uma atividade ou processo de negócio que está sendo executado. Os formulários costumam ter o objetivo de receber dados para compor uma determinada informação. Na tela abaixo, mostramos um GIF de como pesquisar um determinado formulário no Sysgon. Se queremos, por exemplo, ver o formulário referente ao subprojeto, nós devemos procurar no menu da esquerda e, ao acionar a informação desejada, aparecerá no menu à direita o formulário contendo as informações por nós solicitadas. No sistema atual, os formulários aparecem com abas. Você deve preencher todas as informações em cada aba e passar adiante. O sistema só aceita enviar a informação quando o conteúdo das 3 abas, neste caso, estão completos. No menu da esquerda, nós encontramos o item Resumo. Os resumos são recortes de determinadas informações do projeto, proposta ou edital. Cada resumo oferece a visualização de um grupo de informações importantes que estão relacionadas entre si. No GIF abaixo, nós vemos o resumo do projeto de proposta modelo dos Centros Temáticos 2023. Neste caso, ao acionar em Resumo, abre-se um submenu de dados de preenchimento da proposta ou ficha do projeto que podem ser vistos no menu inferior direito. Ainda no menu à esquerda, nós podemos ver o item histórico de execução de atividades. Para cada processo de negócio, podemos consultar o passo a passo das atividades executadas. Esse mecanismo apresenta a construção de uma determinada informação ou de uma tomada de decisão. No GIF abaixo, ao acionar o histórico de preenchimento da proposta, aparecem as etapas que foram feitas sequencialmente de definição do coordenador geral, dos dados gerais da proposta e dos dados gerais do subprojeto e equipe científica 1.
Algumas funções podem ser executadas fora do fluxo do processo. Elas são ações independentes que são acessadas no submenu Ações, que é o lugar que inicia operações no processo proposta ou edital, e essas operações podem incluir inicialização, interrupção ou um desvio de um processo de negócio. O GIF mostrado abaixo, ao se acionar o botão Ações, aparece a ação do cancelamento do envio da proposta. Ela pode ser acessada a qualquer momento, independente do fluxo ou do processo que está sendo executado. O objetivo de apresentar essas informações ou conceitos básicos é de permitir o entendimento dos processos sequenciais do SysGOM e permitir que o analista consiga fazer uma estratégia para concluir os tickets pendentes no sistema Gira. O Gira é um sistema que permite a administração do desenvolvimento de um software no qual nós adicionamos tickets de desenvolvimento de um processo que faz parte do sistema. Nesse slide, nós apresentamos a estratégia de fechamento ou de conclusão de um ticket. Ele tem 7 etapas. A primeira e a mais importante é a de entender o ticket, identificar o objeto do ticket e definir a função a ser testada. Uma vez feito isso, nós podemos localizar o processo em que está inserido o ticket, estudando o percurso ou fluxo de informações que está no processo do SysGOM. Em terceiro lugar, nós devemos definir no fluxograma do processo a função a ser testada. Em seguida, devemos simular o processo que contém aquela função usando dados estruturados e navegando pelo processo e executando as funções. O uso de dados estruturados é necessário para que você possa, nas etapas subsequentes, verificar se o sistema SysGOM implementou corretamente aquela função definida no processo. Em sexto lugar, o testador ou o analista deve descrever o resultado do teste na área de comentários do Gira. E, por fim, concluir o ticket, definindo como concluído no seu status. Nesse slide, mostramos uma planilha do Gira com 7 tickets. O Gira é um programa de acompanhamento de itens e projetos de TI. O Gira Software é a ferramenta número 1 do desenvolvimento de software usada pelas equipes ágeis com funções para planejar, acompanhar, lançar, informar e automatizar o desenvolvimento de códigos de TI. Na planilha abaixo, nós vemos 7 tickets agrupados por assunto
tendo o seu resumo e o link de acesso no sistema Gira. O segundo dele, por exemplo, número 36, visa alterar a regra de visibilidade da ação do projeto de reiniciar o plano de trabalho. Ele é o ticket 528 do assunto plano de trabalho. E o seu link pode ser visto aqui ao lado. Este é o ticket 534 do Gira. Ele tem como título Diferenciação dos formulários de submissão de recurso, de habilitação e de análise de mérito. Ele é considerado crítico e está em validação. Ele começou a ser resolvido pelo analista Franz Pinheiro Schüller e depois passou a ser revisto pelo Luiz Gustavo Borba de Aquino. Quando descemos para a área de comentários do ticket, observa-se que há uma comunicação entre o Franz e o Luiz Gustavo que esclarecem um pouco o que é o ticket e como ele foi feito. Uma vez o ticket testado, nós devemos mudar o status dele, mudando no fluxo de trabalho para o status concluído. E na nossa planilha de controle, pintar os recursos de submissão para a cor verde, significando que aquele ticket foi concluído. Espero que esta informação tenha sido útil e que não assuste os nossos colegas a trabalharem no ticket.